Ora então, muito boa tarde a todos. Pedro Pires, Ensino e Formação Profissional. Sejam bem-vindos a esta sessão de apoio à elaboração de candidaturas da Ação-Chave KA 122. Tenho algumas notas introdutórias. Quero-vos pedir alguma paciência e, sobretudo, muita atenção. Nós temos muita informação para vos fornecer. O espaço de tempo é limitado, mas o nosso propósito é o de dotar-vos de todos os conceitos, de todas as noções necessárias à apresentação de uma proposta que tenha hipóteses de vir a ser financiada. Quaisquer perguntas que tenham, dúvidas que tenham na sequência da apresentação, podem colocá-las diretamente no Padlet, através do link que terão recebido. Peço-vos que, no final, possam preencher a nossa ficha de avaliação através do QR Code que estará no último dos slides. É muito importante o vosso contributo nesta matéria para podermos avaliar a qualidade das iniciativas que promovemos. Podem também aceder ao formulário, à ficha de participação no evento, através do mesmo método. E, finalmente, dizer-vos também que a sessão terá a duração aproximada de 2 horas. Portanto, iniciou às 15h15, terminará às 5h15. A estrutura que pensámos para esta sessão tem aqui 4 grandes temáticas. Vamos ter que fazer necessariamente uma introdução. Estamos a dirigir este evento para instituições com pouca ou mesmo nenhuma experiência. Portanto, vamos fazer um enquadramento do programa, falarmos um bocadinho sobre as prioridades que o Erasmus define para esta nova geração, 2021-2027. Vamos falar também sobre os objetivos em concreto desta ação-chave e vamos falar algumas características dos projetos de mobilidade. Esta é a parte introdutória. Depois vamos avançar para a candidatura. Nós não vamos trabalhar o formulário propriamente dito, mas vamos trabalhar todos os aspectos necessários para que vocês possam idealizar, desenhar as vossas propostas. Nesse sentido, vamos falar aqui sobre atividades, financiamento, aspectos relevantes no desenho das vossas propostas, são basicamente noções genéricas que têm que ter, e falarmos ainda sobre as normas de qualidade que irão enquadrar o vosso trabalho durante a gestão e a execução das vossas atividades. Depois, um capítulo dedicado à apreciação das propostas, como é que elas vão ser apreciadas, quer no respeito à elegibilidade, quer no respeito à seleção, quer no respeito à atribuição. E, finalmente, algumas sugestões que irão permitir preencherem a vossa proposta. Assim, portanto, o Erasmus, como certamente terá do vosso conhecimento, é o programa que apoia a educação, a formação, a juventude e o desporto, e falo através das seguintes ações-chave. A ação-chave 1, aquela que nos traz hoje aqui, é a mobilidade individual para fins de aprendizagem. A ação-chave 2, inovação e boas práticas, são projetos de parceria entre instituições, e estas duas primeiras são geridas pelas agências nacionais. Depois temos a ação-chave 3, o apoio à reforma de políticas, a ação Jean Monnet e o desporto. Estas estão centralizadas na Comissão Europeia. No domínio da educação, o programa cobre todos os setores, desde o ensino superior ao ensino e formação profissional, ensino escolar e educação de adultos. As que o programa definiu para este novo quadro comunitário, portanto 2021-2027, elas são 4 grandes prioridades. Falamos de inclusão e diversidade, sustentabilidade ambiental, educação digital e participação na vida democrática. Vamos falar um bocadinho sobre cada uma destas prioridades, porque elas depois vão ter que ser aplicadas diretamente no contexto dos vossos projetos. Quanto à inclusão e diversidade, portanto, os candidatos, vocês, aqueles que recebem o apoio financeiro do programa, deverão garantir oportunidades de mobilidade para participantes de todas as origens. E isto deve ser feito de uma forma justa e inclusiva. A seleção dos participantes para as atividades deve levar em consideração fatores-chave como a motivação, o mérito, o desenvolvimento pessoal, mas também as necessidades de aprendizagem dos participantes. A seleção destes deve garantir que os benefícios do seu desenvolvimento são disponibilizados para todos os alunos da instituição. Já vamos depois tentar perceber como é que tudo isto pode ser cumprido durante os vossos projetos. Importa agora que retenham quais são as prioridades que o programa define.
Ao longo das fases de preparação, implementação, acompanhamento das atividades de mobilidade, as instituições, portanto, vocês e as vossas instituições de acolhimento, devem envolver todos os participantes nas principais decisões a tomar, de modo a garantir, naturalmente, o máximo de benefícios e impacto. As instituições são incentivadas a criar e facilitar o acesso às atividades de mobilidade. No que respeita à sustentabilidade ambiental, vocês, as instituições que recebem apoio, devem promover comportamentos ambientalmente sustentáveis e responsáveis entre todos os vossos participantes, alertando para a necessidade de atuação consciente no âmbito da redução ou da compensação da pegada ambiental das atividades de mobilidade, por exemplo, utilizando meios de transporte verdes. As instituições devem integrar estes valores no seu trabalho diário, portanto, não só relativamente às atividades que vão prosseguir no âmbito dos vossos projetos, mas no seu trabalho diário, promover ativamente uma mudança de mentalidade e comportamento no seio de toda a comunidade escolar. No capítulo de Educação Digital, o programa apoia as instituições na incorporação do uso de ferramentas digitais, métodos de aprendizagem que visem complementar as atividades de mobilidade, no intuito de melhorarem a cooperação entre as instituições parceiras, bem como a qualidade do seu ensino. As instituições de ensino e formação profissional devem também aumentar a consciencialização entre formandos sobre as oportunidades para adquirir e desenvolverem competências digitais que são oferecidas pelo programa. Estamos a falar de estágios digitais, de estágios na área digital em concreto. Há exemplos deste tipo de estágios no guia do programa, podem consultá-lo para perceberem mais sobre este aspecto. Quanto à participação na vida democrática, o programa aborda a participação limitada dos seus cidadãos nos processos democráticos, procura ajudá-los a superar as dificuldades de envolvimento e participação ativa nas suas comunidades ou na vida política e social da União Europeia. Aborda a falta de conhecimento sobre a União Europeia, apoia o reforço desse conhecimento desde uma idade precoce, apoia também a cidadania ativa e ética na aprendizagem ao longo da vida, fomenta o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, o pensamento crítico e a literacia mediática, incentiva a criação de atividades de aprendizagem formal e não formal, com ênfase na sensibilização para o contexto da União, para a sua compreensão, nomeadamente no que toca aos valores comuns, aos princípios de unidade e diversidade, bem como ao seu legado social, cultural e histórico. Peço desculpa, tive que os ler, não sei, obviamente, todos de cor, todos de per si, obviamente. Vamos avançar agora para os objetivos desta ação-chave em concreto. Ora, o primeiro propósito das atividades de mobilidade é o de proporcionar oportunidades de aprendizagem em contextos de mobilidade transnacional a indivíduos, mas também é o de apoiar os processos de internacionalização das instituições, bem como o seu desenvolvimento institucional. Ora, concretamente, os objetivos desta ação passam por quê? Por duas grandes dimensões. Por um lado, melhorar a qualidade do ensino e formação profissional inicial e contínua na Europa, ao procurar reforçar competências essenciais e transversais, nomeadamente no que respeita à aprendizagem de línguas e às competências digitais, apoiar o desenvolvimento de competências específicas de acordo com as necessidades de trabalho do mercado de trabalho atual e futuro, partilhar boas práticas e promover a utilização de tecnologias e métodos pedagógicos novos e inovadores, bem como apoiar o desenvolvimento profissional de todos os elementos ligados ao ensino e à formação profissional. Também reforçar a capacidade das instituições da EFP para realizarem projetos de mobilidade de elevada qualidade, para formarem parcerias de qualidade, desenvolvendo simultaneamente a sua estratégia de internacionalização. Pretende ainda oferecer uma possibilidade realista de mobilidade a todos os aprendentes do ensino e da formação profissional, bem como do ensino e da formação profissional contínua, aumentar a duração média das mobilidades para estes aprendentes, a fim de fomentar também a sua qualidade e o seu impacto. Promover a qualidade, a transparência e o reconhecimento dos resultados da aprendizagem, dos períodos que são realizados em mobilidade no estrangeiro, nomeadamente através da utilização das ferramentas de reconhecimento e validação de competências que o programa especifica, nomeadamente aquelas que existem no quadro Europass, vulgo Europass Mobilidade e suplemento ao certificado. O segundo grande objetivo mais concreto desta ação-chave é o de reforçar a dimensão europeia do ensino e da aprendizagem, ao procurar promover os valores de inclusão e diversidade, tolerância e participação democrática, promover o conhecimento sobre o património europeu comum e a diversidade, apoiar o desenvolvimento de redes profissionais em toda a Europa. Ora, estes projetos de curta duração
têm algumas características. Portanto, um projeto de mobilidade é um projeto que é organizado por entidades ativas no domínio do ensino e da formação profissional. Eles acordam entre si a realização de atividades de mobilidade transnacional de indivíduos e estas mobilidades têm que ser conducentes à obtenção de resultados de aprendizagem que depois têm que ser reconhecidos e validados. Projetos de curta duração se fornecem às instituições candidatas oportunidade de organizarem atividades durante um curto período de tempo ou então para aquelas que desejam apenas realizar um número restrito de atividades. Estes projetos, é possível a candidatura a estes projetos apenas em instituições a título individual, portanto, os projetos de curta duração não permitem candidaturas a título de coordenadores de consórcio. A sua duração está compreendida entre 6 e 18 meses. Uma instituição pode beneficiar no máximo de 3 projetos de curta duração durante um período consecutivo de 5 anos. O objetivo qual é? Que vocês angariem a experiência necessária que vos permita depois passarem para os projetos acreditados. O número máximo de atividades que podem solicitar é de 30. Aqui excluem-se visitas preparatórias e acompanhantes. O fim não é a aprendizagem, portanto, não são atividades de aprendizagem ou missões de ensino. Portanto, são excluídas deste lote de número máximo de atividades que podem solicitar. A prioridade, naturalmente, para os newcomers, aqueles que nunca obtiveram financiamento prévio do programa e caracterizam-se também por alguma flexibilidade orçamental, salvaguardando, obviamente, as regras aplicáveis às transferências orçamentais, que depois perceberão quais são quando tiverem os vossos contratos assinados, e ainda as atividades prioritárias, ou seja, aquelas que, se vocês as escolherem, elas vão conceder uma discriminação positiva ou um efeito de majoração quando elas forem classificadas. Finalmente, dizer-vos que os projetos iniciam entre 1 de junho e 31 de dezembro, como há pouco a minha colega Vera também referiu. Vocês podem escolher qualquer uma data dentro deste intervalo de tempo para que os vossos projetos tenham início. Ora, projetos de mobilidade de curta duração têm, e de resto os projetos de mobilidade de uma forma geral, têm 4 grandes etapas. Numa primeira etapa, o planeamento. Eu diria que esta fase é ainda anterior à candidatura propriamente dita. Porquê? Porque vocês vão ter que pensar que estruturas de apoio, que recursos humanos é que têm, quer em termos de competências, quer mesmo em termos de número, que recursos financeiros pretendem ou podem alocar a estes projetos de mobilidade. Vão ter que, naturalmente, constituir um programa de trabalho e definir o cronograma das atividades que estão ligadas a esse programa de trabalho. Vão ter que discutir que tipo de resultados, quer individuais, quer institucionais, que vocês pretendem obter. Vão ter que, obviamente, escolher o tipo de atividades que mais se enquadrem com esses resultados. Na fase de preparação, é uma fase que aparece logo de seguida à assinatura do contrato, onde vocês vão ter que divulgar as atividades que têm disponíveis, aquelas que foram aprovadas no vosso contrato e que foram selecionadas em sede de candidatura. Vão ter que proceder à seleção dos vossos participantes. Vão ter que estabelecer acordos, quer com os parceiros, quer com os próprios participantes, no que respeita aos participantes, contratos financeiros que no fundo, compreendem todas as questões materiais, técnicas, logísticas referentes aos percursos de mobilidade. Vou ter que também assinar com eles acordos do âmbito pedagógico que enquadrem os conteúdos, as formas de avaliação, os tipos de reconhecimento que estas atividades vão conceder. Vão ter que organizar os aspectos práticos e logísticos, como documentos, viagens, alojamento, seguros, preparação dos participantes que incida quer na preparação linguística, pedagógica, cultural, prevenção de riscos, profissional, etc. Depois há a fase da ocorrência das atividades propriamente dita, e aqui falamos na fase da implementação, onde vocês aquilo que têm que salvaguardar nesta fase é essencialmente o acompanhamento e monitorização, um acompanhamento do dia-a-dia dos vossos participantes e a monitorização em termos de progressão dos resultados que os vossos aprendentes vão adquirindo durante as suas atividades. E, finalmente, temos a fase do acompanhamento ou follow-up das atividades, em que vocês vão ter que proceder à avaliação e validação dos resultados individuais e vão ter que depois proceder quer à integração dos resultados institucionais, quer à sua disseminação. Portanto, estas são as 4 grandes etapas que um projeto de mobilidade compreende.
Ora, que atividades é que o programa oferece, então? São de 3 tipos, essencialmente. Falamos de mobilidade de aprendentes, mobilidades de pessoal e outro tipo de atividades. Quanto às mobilidades de aprendentes, temos 3. A participação em competições de demonstração de competências profissionais é uma atividade que tem uma duração que vai de 1 a 10 dias, e depois temos as mobilidades de aprendentes de curta e longa duração. Estas últimas também são designadas de atividades Erasmus Pro. As primeiras têm uma duração de 10 dias a 3 meses e as segundas vão de 3 meses a 1 ano. Depois temos as mobilidades de pessoal. O Job Shadowing tem uma duração compreendida entre 2 e 60 dias. As missões de ensino ou de formação entre 2 e 365 dias. Os cursos estruturados ou as atividades de formação 2 a 30 dias. E, finalmente, temos as outras atividades. Nestas, vocês podem convidar peritos de fora por períodos compreendidos entre 2 e 60 dias. Temos o acolhimento de professores em formação, também com uma duração de 10 a 365 dias, e, finalmente, as visitas preparatórias. Vamos falar um pouco sobre cada uma destas atividades para que percebam, de uma forma geral, do que falamos quando se trata de cada uma delas. No caso dos aprendentes em concreto, nesta tipologia de atividades, nós temos aquelas 3 opções que vos referi. A primeira tem a ver com a possibilidade que os vossos formandos têm de participar em competições que são organizadas anualmente em países do programa, para que eles possam demonstrar as suas competências profissionais numa determinada área profissional. O financiamento que é concedido a esta atividade é, obviamente, extensivo depois também a todos os acompanhantes destes participantes. Depois temos as mobilidades de aprendentes de curta duração ou de longa duração, que, como referi há pouco, o enfoque está na duração das atividades. E aqui esta atividade permite o quê? Permite que formandos de uma instituição de ensino e formação profissional passem um período num país do programa ou num país parceiro. A possibilidade de vocês enviarem participantes para países parceiros está apenas disponível neste setor do ensino e da formação profissional. Vocês podem consultar a lista de países parceiros no guia do programa. Portanto, vocês podem enviar para países fora da União Europeia. Isto está apenas, obviamente, acessível a alguma tipologia de atividades, não a todas. Mas no caso dos formandos isso é possível. E estes participantes vão para ou uma instituição de ensino ou formação, ou diretamente para o mercado de trabalho. Portanto, em contexto de sala de aula ou em contexto laboral. Podem combinar estas duas opções. Quanto mais longas forem as atividades, maior deverá ser a componente de trabalho, portanto, de estágio prático. Para além da mobilidade física, estas atividades podem ser combinadas com períodos de mobilidade virtual, as chamadas mobilidades mistas. Obviamente que as durações que ali estão, e essas durações correspondem ao financiamento, aplicam-se tão somente à componente física das mobilidades. Dar-vos aqui algumas notas relativamente às atividades de aprendentes. Portanto, como há pouco referi, estamos a falar de estudantes ou de formandos de uma instituição de ensino e de formação profissional que são colocados noutra instituição de ensino e de formação profissional ou então numa empresa ou escola em contexto de formação letiva, em contexto laboral. A mobilidade deve ser naturalmente e obrigatoriamente estabelecida no âmbito de um acordo de aprendizagem, um Learning Agreement. Learning Agreement esse que contém os conteúdos programáticos da experiência, que contém as formas de avaliação e também de reconhecimento e validação de competências. Este documento é depois assinado entre as partes envolvidas, instituição de origem, instituição de acolhimento e o próprio participante. Os resultados têm que ser naturalmente reconhecidos e validados. Isto passa porque o período que é efetuado em contexto de mobilidade deve substituir o período correspondente no currículo da instituição de origem e depois esses resultados têm também que ser inscritos em determinados documentos, por forma a que o participante os possa depois comunicar, por exemplo, quando acede ao mercado de trabalho. Os conteúdos da experiência devem ser adaptados ao perfil e às expectativas dos participantes, evitem organizar atividades em bloco,
cada participante é um participante distinto do outro, do seu colega, portanto, e tem um determinado perfil, um determinado background, e tem ainda também determinadas expectativas sobre os resultados que pretende obter, portanto, obriga também a elaboração de um acordo específico que vai enquadrar a sua experiência, e finalmente ele é destinado a participantes que estejam no ensino e na formação profissional inicial, como àqueles que já terminaram essa formação e podem iniciar as suas experiências de mobilidade no prazo de 1 ano, até 1 ano após a conclusão dessa formação, e ainda para aqueles que estejam no ensino e na formação profissional contínua. Passamos depois para as atividades de pessoal. Como referi, a primeira delas, o job shadowing, é a possibilidade que vocês têm de colocar elementos do corpo docente e não docente. E não docente porquê? Porque, por vezes, nós temos elementos que trabalham no processo de internacionalização, que trabalham diretamente ligados aos projetos europeus, outro tipo de parcerias, e, portanto, também estes podem beneficiar deste tipo de experiências, e eles vão efetuar uma atividade de mobilidade que se reveste de, ou podem ser colocados para a prática de um determinado posto de trabalho, ou então vão fazer o acompanhamento desse posto de trabalho, portanto, num país do programa ou num país parceiro. No que respeita às missões de ensino ou formação, o princípio aqui é o de os nossos docentes vão transmitir conhecimentos. Aqui o propósito não é de irmos frequentar atividades de formação, vamos transmitir conhecimentos, vamos dar aulas, vamos dar uma conferência, etc. Portanto, chamadas estas atividades de missões de ensino ou de formação, portanto, que consistem precisamente na possibilidade de realizarem uma atividade de mobilidade para ensino ou formação numa entidade de ensino ou de formação de um país do programa ou de um país parceiro. Finalmente, temos a possibilidade de participação em cursos estruturados ou em atividades de formação. Aqui o propósito é o inverso. Os nossos docentes e não docentes podem frequentar um curso, podem frequentar uma atividade formativa no intuito de obterem conhecimentos. Portanto, eles vão inscrever-se precisamente nesses cursos, nessas atividades de formação, em países do programa. Informação mais concreta sobre o enquadramento destes cursos estruturados está ali ou podem consultá-la no portal do School Education Gateway. Tem muita informação sobre os padrões de qualidade, sobre outro tipo de questões que possam ter, e, portanto, podem consultar toda essa informação aqui neste portal. À semelhança daquilo que acontece para as atividades de formandos, também as atividades de pessoal têm a possibilidade de ser complementadas com atividades de mobilidade virtual, e as durações que ali estão, que correspondem ao financiamento do programa, aplicam-se tão somente à componente física das respectivas mobilidades. Depois temos, antes ainda, para dar aqui umas notas relativamente às mobilidades de pessoal, as atividades de pessoal devem enquadrar-se numa abordagem estratégica das instituições. Quando falamos em atividades de aprendentes, falamos de atividades que são essencialmente para eles, que produzem resultados que vão incidir na esfera individual. Quando falamos em atividades de pessoal, falamos em resultados que vão incidir na sua esfera individual também, que vão ser benéficos para a melhoria do seu currículo, mas são essencialmente para a instituição. Devem ser integrados de modo a beneficiarem toda a comunidade escolar. E daí que tenham que ser, a sua escolha deve obedecer a uma abordagem estratégica. Eles têm que responder a necessidades de desenvolvimento identificadas, não só as suas necessidades individuais, mas, acima de tudo, as necessidades institucionais. Eles têm que ser, à mesma, acompanhados por medidas adequadas de seleção, preparação e acompanhamento. Isto nem sempre acontece porque a oferta ou a procura, melhor dizendo, deste tipo de atividades por parte dos elementos do corpo docente das instituições não se assemelha em termos de quantidade àquilo que é a procura por parte dos aprendentes. Sempre que vocês tenham mais docentes ou não docentes do que atividades para dar como candidatos, vocês devem proceder a um processo de seleção, e esse processo tem que estar devidamente documentado. Tem que fazer à semelhança daquilo que fazem para os formandos, tem que fazer também a sua preparação, obviamente com contornos distintos, porque estamos aqui a falar de uma população totalmente distinta, e tem também à mesma de efetuar esse acompanhamento. Os resultados são também depois eles reconhecidos, divulgados e, sobretudo, utilizados. Já vamos perceber como é que isto pode ser feito mais em concreto. E são destinados, como referi também, a elementos quer do corpo docente, quer do corpo não docente das instituições.
Agora sim, avançamos para a outra tipologia de atividades. E aqui vocês podem, desde logo, convidar peritos, professores, especialistas, quaisquer outros profissionais qualificados de um país do programa, com o propósito de vos ajudarem a melhorar a qualidade do vosso ensino, a vossa formação, a vossa aprendizagem. Podem, por exemplo, convidar peritos para dar informação aos elementos do pessoal, para, por exemplo, demonstrarem novos métodos de ensino, para vos ajudarem a implementar boas práticas na vossa instituição. Depois, outra atividade que o programa financia e disponibiliza é o acolhimento de professores em formação, ou seja, a possibilidade que vocês têm de acolher professores, por exemplo, que estejam no ensino superior e que queiram realizar um estágio na vossa instituição e, portanto, vocês aqui o que recebem é o apoio financeiro para a organização da atividade. Tudo o que sejam despesas de subsistência e deslocação, isso fica a cargo da entidade de envio, mas podem também beneficiar desta atividade. Finalmente, temos as visitas preparatórias. Ora, as visitas preparatórias não são nenhuma atividade independente. Elas são antes um suporte à preparação das mobilidades de pessoal e de formandos e, portanto, cada uma dessas visitas tem que ter um propósito claro e deve sempre servir para melhorar as experiências de mobilidades que vão enquadrar no futuro. Por exemplo, vocês podem organizar visitas preparatórias para prepararem atividades de formandos com menos oportunidades, para começarem a trabalhar com novas instituições, para prepararem atividades com durações mais longas. Imaginem que já têm alguns parceiros com os quais trabalham, mas trabalham apenas no âmbito de atividades de curta duração. Vocês podem organizar, então, visitas preparatórias para que possam organizar atividades que sejam mais longas em termos de duração e, portanto, requeiram outro enquadramento. Estas atividades não podem ser organizadas para prepararem a participação em cursos ou atividades de formação de pessoal. Vou falar-vos agora de uma categoria de participantes que não integram nenhuma categoria de atividade, mas que existem e muitas vezes são fundamentais para a prossecução das atividades que o programa disponibiliza. São os acompanhantes. Ora, acompanhantes podem ser elementos do pessoal das instituições que acompanham os aprendentes ou outros participantes, se for o caso, no decurso da realização das atividades de mobilidade transnacional. Eles podem excepcionalmente ser aprovados ou ser recrutados fora das vossas organizações, em casos que têm que estar, obviamente, devidamente justificados. Imaginem, por exemplo, que vocês têm um participante com uma condição psiquiátrica e que carece de um acompanhante em permanência. Portanto, vocês não têm esse recurso disponível na vossa instituição, não conseguem prescindir de um professor, por exemplo, para acompanhar o aluno durante um período de 1, 2, 3 meses, o que for, e então podem recrutar esse acompanhante fora da vossa organização. Tudo o que sejam estas situações são situações de exceção e, portanto, têm que ser sempre devidamente justificadas em sede de candidatura. Os acompanhantes não devem permanecer nos locais de destino durante toda a atividade, a menos que, como referi, sejam estritamente necessários. E não devem porquê? Porque estas experiências de mobilidade, mais do que os resultados profissionais que visam obter, possibilitam a aquisição de outro tipo de competências mais transversais que dificilmente poderiam ser obtidas quando nós temos alguém em permanência ao nosso lado. Portanto, e falo-vos, por exemplo, da autonomia, da responsabilidade, são tudo valores que os vossos participantes podem adquirir, mas mais facilmente os adquirem se puderem estar, digamos assim, sozinhos e não acompanhados. Portanto, não se esqueçam que os acompanhantes, e por norma o que acontece no programa e nesta ação-chave é que nós financiamos um acompanhante por grupos de 5 a 10 alunos e que se deslocam no início e no fim das atividades. Portanto, evitem situações em que os vossos acompanhantes tenham que estar a duração toda. Até porque isso, muito provavelmente, não terá hipóteses de vir a ser financiado, a menos que justifiquem essas presenças de uma forma muito bem fundamentada. Portanto, como referi, nós normalmente financiamos os acompanhantes por grupos de 5 a 10 alunos que se desloquem para o mesmo destino. Normalmente, a sua estada não ultrapassa os 5 dias mais 2 de viagem.
E sempre no início, quando nós vamos integrar os nossos participantes, dar a instituição de acolhimento a conhecer, falar com a instituição de acolhimento no que respeita aos conteúdos programáticos, à atividade que eles vão desenvolver, e depois, no final, para os irmos buscar e também para irmos discutir com as entidades de acolhimento os resultados obtidos, qual foi o seu progresso, etc. Portanto, normalmente estas atividades têm lugar no início e no fim das atividades. Obviamente que se falarmos de atividades muito longas, então aí se calhar pode justificar-se uma deslocação no meio deste período de tempo. As atividades de acompanhantes são financiadas como atividades de pessoal e elas não concedem apoio à organização. O apoio à organização é a rúbrica que é atribuída diretamente à instituição, e é calculada com base nas atividades de aprendizagem ou missões de ensino que sejam solicitadas por vós. Atividades que não sejam conducentes à obtenção de resultados de aprendizagem ou a missões de ensino não dão lugar à obtenção de apoio à organização. Mas já vou falar-vos sobre isto mais em detalhe. Depois, temos que falar também de participantes com menos oportunidades, porque esta também não fosse a inclusão uma grande prioridade definida para este novo quadro comunitário. Ora, o que o programa nos diz relativamente aos participantes com menos oportunidades é que eles são os jovens que estão em desvantagem em relação aos seus pares porque enfrentam um determinado tipo de obstáculos que os impedem de ter acesso efetivo às oportunidades que são oferecidas pelo programa. E que obstáculos são esses? Falamos eles são um conjunto bem alargado, eles estão, obviamente, no guia do programa, eu procurei aqui sintetizá-los. Falamos de, então, necessidades educativas especiais, pessoas com deficiências mentais, físicas, sensoriais ou outras, dificuldades educacionais, jovens com dificuldades de aprendizagem, que estejam em situação de abandono escolar precoce, adultos pouco qualificados, jovens com fraco desempenho escolar. Do ponto de vista económico, pessoas com baixos rendimentos, dependentes de apoios sociais, sem abrigo, jovens em situação de desemprego de longa duração, etc. No que respeita às diferenças culturais, falamos de imigrantes, refugiados, pertencentes a minorias nacionais ou étnicas ou seus descendentes, problemas de saúde, pessoas com doenças graves ou condições psiquiátricas, sociais, pessoas que enfrentam discriminação de género, etnia, religião, orientação sexual, deficiência, etc. Comportamentais, pessoas com comportamentos antissociais ou de risco, pessoas em situação precária, ex-reclusos, ex-toxicodependentes, etc. Geográficos, pessoas que habitam em áreas remotas ou rurais, pessoas que vivem em pequenas ilhas ou em regiões periféricas, pessoas de zonas problemáticas urbanas. Portanto, vocês podem solicitar um apoio financeiro para integrarem este tipo de participantes, no fundo, para reduzirem estes obstáculos e permitir que eles acedam às oportunidades de aprendizagem em igualdade de circunstâncias com todos aqueles que não enfrentam este tipo de situações, porém, podem ter que vir a justificar essa sua condição. Se falarmos de jovens com problemas económicos, provavelmente documentos que comprovem essa situação. Se falarmos de problemas de saúde, provavelmente atestados médicos. Isso ainda está neste momento em fase de decisão, mas oportunamente nós iremos comunicar-vos que tipo de documentação vocês vão ter de necessitar para justificar este tipo de participantes. Vamos avançar então para o capítulo que trata do financiamento das atividades que acabei de referir. E então, o programa financia estas atividades de duas formas distintas. Através de custos unitários e através de custos reais. Custos unitários são, neste caso, o planeamento, porque estamos a falar da elaboração da candidatura, de custos a incorrer numa determinada categoria de despesas que é atribuída por referência a uma unidade. Estão nestas circunstâncias as rubricas de apoio à organização, viagem, apoio individual, custos de inclusão para a organização de atividades de participantes com menos oportunidades, visitas preparatórias, propinas para cursos e apoio linguístico. Quanto aos custos reais, aqui trata-se de planearmos os nossos custos com base no seu custo efetivo. Portanto, isto obriga-nos, obviamente, a fazermos um levantamento do tipo de custos que são necessários para a prossecução de determinadas atividades. E no âmbito
dos custos reais estão as rúbricas de custos de inclusão para participantes com menos oportunidades e custos excepcionais. Ora, se repararem, há ali duas rúbricas de custos de inclusão em ambas as formas de financiamento. A primeira, no que respeita aos custos unitários, é a rúbrica para a organização de atividades que é concedida à instituição, para que a instituição monte as atividades que tenham participantes com menos oportunidades. A segunda, que está ali no âmbito dos custos reais, é precisamente para os próprios participantes, se eles tiverem necessidades específicas que não sejam suportadas pelas rúbricas de custos unitários, podem então ser solicitadas no âmbito das rúbricas de custos reais. Ora, a primeira destas rúbricas é então o apoio à organização. O apoio à organização, como referi, é a rúbrica que é o montante de financiamento que é atribuído diretamente à instituição. Para quê? Para que ela suporte todo o tipo de custos ligados à organização de todas as atividades. E isto pode ir desde os custos de internet, de eletricidade, quaisquer outros custos consumíveis, etc., como a custos que estejam relacionados com as atividades mais diretamente, mas que não são suportados pelas rúbricas financeiras do programa. E então aqui o programa atribui um montante de 100 euros por cada participante em mobilidade pessoal para cursos e formação, por cada perito convidado, por cada professor acolhido em formação e por cada participante que vocês solicitem na proposta para participarem em competições de demonstração de competências profissionais. O programa atribui 350 euros por cada participante em mobilidade de aprendentes de curta duração e ainda por cada participante em mobilidade pessoal para job shadowing ou menções de ensino e formação. Finalmente, o programa atribui 500 euros por cada participante em mobilidade de alunos de longa duração e ainda por cada participante que vocês enviem para países fora dos países do programa. Portanto, estes são os custos que o programa financia, os valores que o programa atribui às instituições por tipologia de atividade. Depois temos os custos unitários ligados às deslocações, a viagem propriamente dita. E aqui estes são todos os custos que são incorridos nas deslocações, à partida e à chegada. Estes custos envolvem, por exemplo, o táxi de casa do participante até à instituição, o autocarro até ao aeroporto, o avião, o transfer e depois qualquer outro meio de transporte, e o mesmo quando ele regressa. Portanto, para que vocês calculem os custos de viagem, vocês não vão ter de os calcular propriamente de uma forma concreta. Porquê? Porque o próprio formulário, quando vocês introduzem determinadas informações, o cálculo desses valores é feito automaticamente. No entanto, importa que vocês percebam qual a lógica que está subjacente à atribuição e ao cálculo destas formas de financiamento. Como referi, vocês para calcularem os custos de deslocação, vocês podem aceder à calculadora de distâncias disponibilizada pela Comissão Europeia, que está no link que ali tenho neste slide, que é a Distance Calculator. Vocês vão introduzir o ponto de partida que normalmente é a instituição de origem, vão introduzir o ponto de chegada que normalmente é a instituição de acolhimento e depois a plataforma devolve a distância em linha reta. Essa distância em linha reta é depois incorporada num dos intervalos de valores que ali está na coluna respeitante à distância. Cada um desses intervalos de valores atribui um montante diferente, consoante vocês utilizem meios de transporte padrão ou então meios de transporte verdes. Os meios de transporte verdes são, por exemplo, o comboio, o automóvel partilhado, o autocarro, portanto, são meios de transporte menos poluentes. Ali na primeira categoria, ou na primeira intervalo de distâncias, não há um valor específico para a viagem verde, não se justifica dada a curta distância. Para valores superiores ou para distâncias superiores aos 4.000 km, o efeito que se ganharia em termos de poluição ambiental, no fundo, é perdido pelo tempo que demoraria a cumprir uma distância desta natureza se nós utilizássemos meios de transporte verdes. Portanto, vocês podem ver nesta tabela os valores que são concedidos para as viagens padrão. Normalmente falamos aqui de meios de transporte mais poluentes, o carro individual, o avião, e meios de transporte verdes, o comboio, o autocarro, o automóvel partilhado. Depois,
Passamos para o apoio individual. O apoio individual, no fundo, são as despesas de subsistência que os participantes têm de incorrer durante as suas atividades. E podem ser o alojamento, a alimentação, transportes locais, quaisquer outras despesas que eles terão de suportar durante a sua estadia no país de acolhimento. Aquilo que o programa definiu para calcular os montantes atribuídos a esta rúbrica em concreto, a forma como que encontrou foi de dividir os países de acordo com o seu custo de vida. E então temos ali os países do grupo 1, 2 e 3, consoante, portanto, vai do mais alto, do custo de vida mais elevado, para o custo de vida mais baixo, em termos de grupos de países. Depois, um montante por dia que é atribuído para atividades de pessoal e para atividades de formandos. E então, no primeiro dia, no primeiro grupo, vocês, para os aprendentes, têm um montante de 90 euros por dia. Para os elementos do pessoal, 144 euros. Para o segundo grupo de países, 78, 128. E para o terceiro, 66 e 112. Isto, porém, não é feito de forma linear. Quer isto dizer que os valores que ali estão são atribuídos a 100% para atividades com durações até 14 dias. Todas as atividades que tenham uma duração superior, o valor calculado a partir do 15º dia é 70% daquele valor que ali está. Vou-vos dar um exemplo. Vocês querem enviar um participante para a Finlândia numa mobilidade de 60 dias. Portanto, a forma como vocês têm para calcular aquele valor, ou o montante de bolsa de apoio individual, é até o 14º dia o valor é a 100%, portanto 90 euros por cada dia. No 15º dia ao 60º o valor já é 70% daqueles 90, portanto estamos a falar de 63 euros por dia. E depois então somam as duas parcelas para perceberem que, neste caso em concreto que referi, a bolsa em apoio individual que é dada ao participante tem um montante de 4.158 euros. Vocês podem solicitar dias de subsistência, ou seja, dias de apoio individual, para os dias da deslocação. Se utilizarem meios de transporte padrão, podem solicitar 2 dias extra de viagem. Um antes, um depois. Portanto, um à ida e um ao regresso. Se utilizarem meios de transporte verdes, podem solicitar no máximo de 6. Portanto, 3 antes e 3 depois. Depois, portanto, para outro tipo de rúbricas financeiras, dentro da forma de financiamento dos custos unitários. Então, custos de inclusão para a organização de atividades, visitas preparatórias, propinas e apoio linguístico. Ora, custos de inclusão para a organização são todos os custos que estão relacionados com a organização de atividades que envolvam participantes com menos oportunidades. O montante que o programa atribui é de 100 euros por cada participante. No caso das visitas preparatórias, independentemente da distância, independentemente da duração das atividades, o valor a conceder é de 575 euros por cada participante. E podem ir para a mesma visita preparatória apenas 3 participantes. No caso das propinas para cursos de formação, cursos estruturados, o programa financia 80 euros por cada dia até um máximo de 10. Portanto, vocês podem ir para uma atividade, para um curso, por exemplo, um curso estruturado que tenha 15 dias de duração, o programa só financia 800 euros, que é o limite máximo, são 800 euros. Se a duração da atividade for inferior, obviamente que irão calcular a propina proporcionalmente. Depois, o apoio linguístico. Neste aspecto, o programa financia estas atividades através de 2 formas distintas. Ou a concessão de licenças que permitem aos participantes efetuarem uma preparação linguística online, através da internet, através de uma plataforma que é disponibilizada pelo programa, ou então podem também solicitar apoio financeiro. Neste momento, as instruções que temos por parte da Comissão Europeia é que a plataforma que está neste momento a prestar esse serviço vai ser descontinuada. O serviço em si não vai ser descontinuado, mas a plataforma vai ser descontinuada provavelmente a 30 de junho. Daí que as instruções que recebemos é que não prevejam a atribuição de licenças para a frequência de avaliações e a realização de cursos. Todos os vossos participantes têm direito ao montante de 150 euros para atividades de curta duração e um valor adicional de 150 euros para atividades de longa duração.
Este slide, enfim, serve apenas para explicar como é que funciona essa plataforma, mas, como referi, nestes projetos e de acordo com as últimas instruções que obtivemos, vocês podem solicitar apoio financeiro ao invés da obtenção de licenças para a realização de provas de aferição e depois de cursos. Apenas para vos dizer que, para terminar o capítulo aqui da preparação linguística, que esta plataforma vai ser integrada numa outra plataforma, portanto vai ser gerida noutro formato, com outro modelo, e portanto, ou prevendo-se que venha a estar descontinuada no curto prazo, data que coincide com o início dos vossos projetos, a opção foi de não vos penalizar e, portanto, ao invés das licenças, poderão então pedir o financiamento correspondente. Depois, temos as rúbricas de custos reais. E as rúbricas de custos reais são de dois tipos, essencialmente. Falamos de custos de inclusão para participantes, e aqui estamos a falar de custos que sejam necessários ou absolutamente fundamentais para a prossecução das atividades de formandos com menos oportunidades. Por exemplo, equipamento tecnológico, por exemplo, roupa, malas, tudo o que um determinado participante, de acordo com a sua categoria, necessitar, vocês podem pedir aqui. É claro que vocês podem solicitar as despesas destes participantes no que respeita à deslocação, no que respeita ao apoio individual, nas rúbricas de custos unitários, e depois estes custos adicionais vão imputá-los nesta rúbrica em concreto. Ou então podem optar por outra forma, que é não imputam nada nem nas rúbricas de custos unitários, portanto, nem em viagem, nem em apoio individual, e a totalidade das despesas necessárias, desde a deslocação à sua subsistência, são totalmente imputadas nesta rúbrica. O programa comparticipa estas despesas a 100%. E depois falamos nas rúbricas de custos excepcionais, e elas são de três tipos. Em primeiro lugar, a obtenção de uma garantia financeira. Esta garantia financeira poderá ser exigida em casos em que se perceba que a vossa capacidade financeira, a capacidade para gerirem um determinado montante de financiamento, seja reduzida. Aí o que a Agência Nacional faz, portanto, primeiro solicita-vos alguns instrumentos financeiros, como os balanços, os balancetes, demonstrações de resultados, faz a sua avaliação e pode concluir que a vossa capacidade financeira é uma capacidade financeira fraca ou reduzida para gerir um determinado montante de financiamento. Nessas circunstâncias, então, pede-vos essa garantia financeira e isso consiste em quê? Vocês vão, por exemplo, a um banco, pedem uma garantia financeira e o banco o que faz é, sim senhor, emite-vos a garantia bancária neste caso, mas para o efeito pede-vos uma garantia colateral para que, se essa garantia financeira tiver que ser acionada, o banco possa ter o valor correspondente. Vocês então podem acionar essa garantia e isso, no fundo, permite-nos salvaguardar a prossecução do projeto em momentos em que vocês possam eventualmente ter problemas a nível de tesouraria. Isto de uma forma genérica. Não estão sujeitas à apreciação da capacidade financeira as instituições públicas ou aquelas cujo orçamento de funcionamento provenha mais de 50% do orçamento de Estado. Depois, os custos de viagens dispendiosos, ou seja, são custos que as bandas não suportam pelo menos a 70%. Imaginemos o caso de uma deslocação que obriga a utilização de múltiplos meios de transporte, dada a acessibilidade do ponto de acolhimento, e, portanto, sempre que isso aconteça, vocês têm a possibilidade de não pedem o apoio financeiro na rúbrica de custo unitário, vão pedir o apoio financeiro na rúbrica de custo excepcional para aquela deslocação ou para as deslocações que necessitarem. O programa só financia esta atividade a 80%. Finalmente, temos custos relacionados com vistos, autorizações de residência, vacinas, testados médicos, testes, etc., caem também na rúbrica de custos excepcionais. Vocês podem imputar todos estes custos nestas rúbricas de custos excepcionais, o programa financia-os a 100%. Vamos fazer agora um intervalo de 10 minutos. Eu estou de regresso às 16, às 4h15, e até lá. Bom, vamos então retomar a nossa apresentação
para vos falarmos agora sobre o desenho das vossas propostas e os preceitos que vocês deverão respeitar quando começarem a idealizar os vossos projetos de mobilidade. Um aspecto extremamente relevante, que é, no fundo, a pedra basilar do vosso projeto, deve ser a abordagem que vocês adotam no desenho das vossas propostas. A construção dos projetos de mobilidade, quaisquer que eles sejam, deve assentar sempre numa abordagem estratégica por parte de vocês, portanto, por parte da instituição candidata. Para esse efeito, vocês vão ter que efetuar um levantamento de necessidades, e aqui falamos essencialmente de necessidades institucionais. Não quer dizer que vocês na proposta não tenham que fazer também um levantamento de necessidades individuais, e têm de fazê-lo quando vão justificar as atividades de aprendentes e de pessoal que vão definir nos vossos formulários. Aqui tratam-se essencialmente de necessidades institucionais, sentidas ao nível dos processos em vigor nas vossas instituições. Vão ter que definir os objetivos do projeto, vão ter que selecionar as atividades em conformidade com os objetivos definidos e vão ter que assinalar os resultados pretendidos. Ora, o levantamento de necessidades pode ser feito ao momento zero, portanto, da apresentação da proposta ou da sua elaboração, ou podem também aproveitar as necessidades que os vossos projetos educativos elencam e podem aproveitá-los aqui. O que é que são necessidades? São, então, pontos fracos ou passíveis de melhoria no que respeita aos processos em vigor na vossa instituição, sejam de gestão, organização, internacionalização, ensino-aprendizagem, desenvolvimento curricular do pessoal educativo, quaisquer outros processos de avaliação, quaisquer outros processos que estejam em vigor nas vossas instituições. A partir do momento em que temos uma necessidade, temos imediatamente o nosso objetivo. O objetivo passa por debelar as deficiências sentidas ou aperfeiçoar os pontos passíveis de melhoria. Por exemplo, vocês têm uma disciplina que registra uma elevada taxa de reprovação. Portanto, essa é a necessidade. Qual é o objetivo? O objetivo imediato passa por reduzir a taxa de reprovação dessa disciplina ou melhorar a sua taxa de sucesso. Portanto, uma coisa e outra têm que estar intimamente relacionadas. Depois, vocês vão ter que selecionar as atividades que o programa disponibiliza, atividades essas que melhor sirvam os objetivos que vocês apontaram. E essas atividades têm que ser adequadas coerentemente com os potenciais participantes. Tratando-se de atividades ou de necessidades institucionais, servem para cumprir este propósito muito mais as atividades de docentes. Não quer dizer que as atividades de pessoal, de formandos, não possam contribuir para a melhoria de um determinado processo. Por exemplo, a realização sistemática, continuada, de atividades de mobilidade de formandos pode melhorar o processo, a gestão, a administração, de todos os aspectos que estejam ligados à gestão das bolsas e das atividades propriamente ditas. E isso pode ser um contributo para a melhoria do processo de internacionalização. Porém, são as atividades de pessoal aquelas que mais visam contribuir para estes objetivos. E já vos vou explicar como é que isto é feito. Portanto, quando pensam em necessidades institucionais, têm que ligar as atividades que vão escolher aos objetivos que vão definir. E tenham sempre em mente que as atividades de formandos são essencialmente para eles, produzem efeitos na sua esfera individual. As atividades de docentes são para eles, mas são essencialmente para serem colocadas, os resultados que visam atingir são para serem colocados ao serviço de toda a instituição, para benefício de toda a comunidade escolar. Estas atividades produzem resultados esses que, depois de integrados, irão permitir colmatar as necessidades ou as lacunas inicialmente identificadas. Qual é o propósito? É o de produzir efeitos significativos na instituição e em todos os seus elementos, quer eles participem ou não em atividades de mobilidade. Ora, isto, esquematicamente, tem esta configuração. Temos aqui 4 dimensões deste pilar estratégico para a elaboração das vossas propostas. Levantamento de necessidades que resultem do vosso projeto educativo ou que sejam efetuados
ao momento da vossa proposta. As necessidades indiciam os objetivos do projeto de uma forma imediata. Esses objetivos vão apontar resultados. Depois têm que escolher atividades essas que vão ter que ser ligadas aos objetivos. Essas atividades produzem resultados. Os resultados, depois de integrados, vão permitir colmatar as lacunas identificadas e fecha-se então este ciclo. É nisto que consiste basicamente a abordagem que têm de adotar na elaboração das vossas propostas. Isto tem de ser feito com coerência e proporcionalidade. Coerência entre estas 4 dimensões, proporcionalidade face a quê? Face à vossa dimensão, face à vossa experiência, face aos recursos humanos e às estruturas que tenham para emprestar ao projeto, e recursos humanos quer em número, quer em know-how, quer em competências, e, portanto, tudo isto tem que ser interrelacionado de uma forma coerente. Ora, vamos então trabalhar aqui de uma forma breve 2 dessas dimensões deste pilar que vos falo, e porque e elas estão aqui precisamente porque são também tradicionalmente as áreas onde as instituições têm mais dificuldade na submissão das candidaturas, e são também elas tradicionalmente as áreas com menores classificações qualitativas nas propostas que historicamente apreciamos. Portanto, falamos de objetivos e resultados. Quanto ao primeiro, os objetivos. Reparem que estou apenas a falar-vos de 2 destas dimensões. Objetivos e resultados. Quanto aos objetivos, vou dar-vos aqui 2 formas de os pensarem, de os construírem. Uma forma que é mais aplicável a projetos que apresentam prazos mais longos e que remetem para resultados mais difíceis de quantificar, de medir. Outra, mais simples, aplicada mais a projetos de curta duração, com prazos mais reduzidos e que remetem para resultados mais fáceis de medir. Ora, na primeira, esta é, digamos assim, uma metodologia que é muito adotada por instituições acreditadas. Porquê? Porque elas apresentam objetivos não para um projeto, mas para um plano Erasmus. E esse plano pode ter a duração de 3, 4, 5 anos. E, normalmente, os objetivos são mais abrangentes, são mais ambiciosos, porque podem ser cumpridos num prazo mais dilatado. E, portanto, se quiserem adotar esta fórmula para trabalhar os vossos objetivos, vocês vão ter que fazer 2 coisas fundamentalmente, que é, vocês vão ter que identificar os resultados dos vossos objetivos, os resultados que pretendem obter, e as áreas onde esses resultados se vão fazer incidir. Sendo certo que, neste caso em particular, tratando-se desta ação-chave em concreto, os vossos resultados têm que estar vocacionados para a instituição e, por consequência, para o vosso processo de ensino-aprendizagem e para os formandos, nomeadamente. E depois vão ter que sustentar estes objetivos com indicadores e fontes de recolha de dados. Ora, o que é que são, em que é que consiste cada uma destas tarefas? Resultados e áreas onde vão incidir os resultados. O que é que são resultados? Resultados são mudanças, benefícios, aprendizagens, quaisquer outros efeitos que surgem como consequência natural das atividades de mobilidade. Em que áreas é que esses resultados vão poder incidir? Aprendentes, pessoal, organizações e a nível sistémico. Para o efeito, vocês vão ter que se colocar algumas questões. No caso dos aprendentes, que mudanças sentirão os aprendentes em resultado das suas atividades de mobilidade? Que novas competências poderão obter? Que alterações irão sofrer nas suas atitudes, opiniões e aspirações? Tratando-se do pessoal, de que modo é que estas atividades poderão afetar o seu desempenho futuro? Que novas competências irão desenvolver? No caso das organizações, que mudanças ocorrerão nas nossas organizações em resultado da prossecução de um determinado conjunto de atividades de mobilidade? Que novas ou melhoradas parcerias poderão ser geradas? De que modo podem os nossos procedimentos, aqueles que estão em vigor nas nossas instituições, vir a ser alterados ou melhorados? Perdão. E um último nível, que é o nível sistémico. Não é tão suposto que um projeto de mobilidade produza resultados que interfiram a nível sistémico, por exemplo, em legislação ou políticas nacionais, mas isso pode acontecer a nível local, a nível da região onde nos encontramos inseridos. Do mesmo modo, pode também acontecer a um conjunto de escolas ou empresas de um determinado setor geográfico ou de um setor de atividade económica. Portanto,
E é desta forma que vocês vão ter de preconizar os vossos objetivos. É nesta lógica e com esta base que vocês vão ter de idealizar os vossos objetivos, tomando como certo que, para projetos de curta duração, estes que hoje nos trazem aqui, vocês devem pensar nos objetivos sempre com vista à melhoria da vossa instituição e em benefício de todos os indivíduos da vossa instituição. Depois, tratando-se de objetivos de prazos mais alargados, vocês vão ter que definir indicadores e fontes de recolha de dados. O que é que são indicadores? Indicadores são medidas, geralmente estatísticas, que são usadas para traduzir quantitativamente um conceito abstrato e informar algo sobre determinado aspecto da realidade, com vista a formular, monitorizar, avaliar programas, planos, estratégias. No caso particular do programa Erasmus, os indicadores permitem rastrear o progresso dos objetivos, nomeadamente destes que são mais difíceis de quantificar. Por exemplo, um projeto que aponte para a melhoria da qualidade da formação ministrada pode utilizar o grau de satisfação dos formandos, o prazo para a inserção do mercado de trabalho, como um indicador potencial. Vou-vos dar exemplos de indicadores. Os indicadores podem ser quantitativos, devolvem-nos um valor, uma métrica, uma referência exata e precisa, ou então qualitativos. Não nos devolvem um valor concreto, mas devolvem-nos um conjunto de informações que podem ser relevantes para a apreciação de um determinado objetivo. No caso dos indicadores quantitativos, eu tenho ali o objetivo que é o desenvolvimento do processo de internacionalização. Ora, este exemplo é meramente ilustrativo. Vocês não devem definir objetivos com esta amplitude, como o desenvolvimento do processo de internacionalização. Isso dificilmente é execuível durante os vossos projetos, sobretudo atendendo ao seu prazo. Vocês têm que desdobrar estes objetivos e já vos vou falar como é que podem fazê-lo. Aqui ele está apenas para ilustrar os exemplos relativos aos indicadores. Então, indicadores quantitativos. Pode ser o volume de mobilidades de estudantes e de pessoal face ao universo discente das instituições, o volume do financiamento obtido a partir de projetos Erasmus face ao orçamento global da instituição, o número de cursos, módulos de disciplinas onde foram introduzidos fatores de formação internacionais, por exemplo, formação dada em língua estrangeira, mobilidades virtuais, métodos de trabalho utilizados em empresas multinacionais. Naturalmente que vocês, se estão a apresentar um projeto pela primeira vez, não têm estes dados ainda, ok? Porém, podem começar a recolhê-los, porque se vocês pretendem entrar no programa e, sobretudo, entrar nos projetos acreditados, vocês vão ter aqui já um manancial de informação tremendamente importante que vos vai permitir acompanhar a prossecução dos vossos objetivos no futuro. Não os tendo agora, vocês podem utilizar outro tipo de referências e baixar, digamos assim, ao máximo as vossas expectativas no que respeita à construção dos objetivos, partindo de indicadores mais simples. Depois, exemplos de indicadores qualitativos, aqui cujo objetivo seja a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Mais uma vez refiro, este é um objetivo muito abrangente, não é certamente materializável na vossa proposta, portanto, muito cuidado quando apontam objetivos com esta grandeza. Como referi, vou dar-vos uma forma simples de vocês poderem desmaterializar, quantificar os vossos objetivos ao ponto de dispensarem este tipo de indicadores. Ora, por exemplo, o grau de satisfação dos alunos, uma reação positiva de empregadores, uma notícia abonatória numa publicação da especialidade, um retorno positivo por parte de autoridades locais, uma subida no ranking de instituições. Tudo isto são exemplos de indicadores que, não nos remetendo para um valor preciso, dão-nos informação relevante para percebermos se o nosso objetivo está ou não a ser atingido. Como é que nós sustentamos estes indicadores? Através de ferramentas de recolha de dados, nomeadamente relatórios de participantes, questionários de satisfação, estatísticas de mobilidade, relatórios de auditorias sistémicas de qualidade, etc. Feedback de participantes, parceiros e empregadores. Portanto, isto são ferramentas que vocês, muitas delas já têm em uso, é apenas aplicá-la, é apenas o caso de as aplicarem, assim é que é, às ferramentas e aos objetivos que pretendam rastrear.
As mesmas fontes de dados podem ser relevantes para mais do que um indicador e é sempre útil ter várias fontes de dados para cada indicador em dois casos. Em primeiro lugar, se duas ou mais demonstrarem uma alteração positiva, isso torna, obviamente, o impacto mais significativo. Por outro lado, se uma dessas fontes de dados se revelar impraticável, vocês podem sempre recorrer a outras. Agora, outra forma de construírem objetivos. Esta dispensa indicadores, porquê? Porque a forma que nós vamos adotar vai materializar os objetivos de tal forma que dispensa a utilização dos indicadores. Porquê? Porque a sua execuibilidade consiste em percebermos se aquele valor que nós apontamos, se aquela meta é ou não atingida no final do prazo, ou do prazo que definimos para a sua prossecução. Quais é que são as características desta metodologia? Ele aponta metas precisas, vocês têm que apontar metas precisas e apontam também prazos para a prossecução dos vossos objetivos, prazos concretos. Ora, fixar limites, limites temporais e metas quantificáveis é a forma mais simples de avaliar objetivos. Vocês não se esqueçam que vocês vão definir objetivos que têm que ser analisados pelos avaliadores que vão apreciar as vossas propostas. E para eles tem que ficar claro que os objetivos que definem são ou têm hipótese de vir a ser execuíveis ou virem a ser cumpridos. A análise de objetivos centra-se sempre na sua execuibilidade, isto é, na possibilidade que têm de vir a ser alcançados. Se vocês apontam objetivos que não tenham estas referências, quer temporais, quer de metas, a dificuldade do ponto de vista do avaliador para que está a apreciar objetivos é muito elevada. Portanto, isto pode ser uma forma de construir objetivos que facilita a vida não só a vocês, como aos próprios avaliadores. Objetivos que apontam resultados tangíveis e prazos concretos permitem aferir de uma forma imediata a sua prossecução. Portanto, esta é uma metodologia que é mais adotada, mais praticada em projetos de curta duração. Porquê? Porque a prossecução, o prazo para o cumprimento dos vossos objetivos está restrito ao prazo de duração dos vossos projetos. E ele vai de 6 a 18 meses. Algumas sugestões. Não definam objetivos demasiadamente abrangentes. Quanto mais abrangentes são os vossos objetivos, mais dificilmente vocês irão conseguir sustentá-los nas vossas propostas. Considerem sempre desdobrar objetivos muito abrangentes em objetivos mais específicos, em objetivos concretos, para que depois consigam sustentá-los. Comprovar o desenvolvimento do processo de internacionalização ou a melhoria do processo de ensino-aprendizagem ou quaisquer outros objetivos com esta grandeza, para utilizar os exemplos que há pouco vos dei, pode não ser execuível durante o prazo das vossas propostas. Neste caso, será sempre preferível definir um objetivo que seja menos ambicioso e que esteja ligado a uma determinada área específica daquele grande processo. Por exemplo, a vossa abordagem aqui, quando vão desdobrar objetivos, preconizam, por exemplo, efetivamente melhorar a qualidade do ensino ou da formação que ministram, vocês podem pegar num aspecto que contribua para esse grande objetivo e desdobrá-lo, que é isso que se pretende. Ora, pegando aqui neste exemplo, desenvolvimento do processo de internacionalização, vocês podem dizer assim, bom, eu para promover ou para desenvolver o meu processo de internacionalização, eu posso começar por promover cooperação estratégica no domínio do ensino e da formação profissional. Para o efeito, eu vou ter que ter novas parcerias ou aumentar o número das minhas parcerias. E posso fazê-lo por região da Europa, posso fazê-lo por área científica, isso é uma escolha que vos incumbe a vocês. Ora, vocês, desdobrando ainda mais e de forma a poderem quantificar este objetivo, vocês podem dizer assim, já que o objetivo passa por aumentar o número de parcerias, então eu vou quantificá-las. Eu vou dizer assim, eu quero celebrar 10 novas parcerias com instituições de ensino e de formação profissional. Imaginemos que definimos que queremos por região da Europa, junto dos países escandinavos, no prazo de 18 meses, que é o prazo de duração do meu contrato. Portanto, se o fizerem, vocês estão a cumprir todos os preceitos necessários para a perseguição do objetivo. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que, passados os 18 meses, vocês vão ter que entregar um relatório final e vão saber imediatamente se cumpriram ou não cumpriram aquele objetivo. Ou seja, se celebraram ou não celebraram 10 parcerias, 10 novas parcerias, durante o prazo
de prossecução do vosso projeto. Isto é uma forma do avaliador perceber imediatamente se o vosso objetivo tem ou não hipóteses de vir a ser cumprido. Falámos de construção de objetivos. Vocês podem, obviamente, combinar características de uma metodologia com características da outra, porém, tenham sempre a atenção que quem avalia deve ter a noção e deve perceber imediatamente, vocês devem conseguir demonstrar na vossa proposta que aquele objetivo aponta resultados esses que têm hipótese de vir a ser atingidos, efetivamente. Isso tem que ficar claro na vossa proposta. Terminados os objetivos, vamos falar de resultados. O que é necessário perceberem relativamente aos resultados das atividades dos vossos projetos? Os resultados têm que ser, simultaneamente, integrados no funcionamento da vossa instituição para benefício de toda a comunidade escolar e têm que ser disseminados para o exterior. E, neste caso, têm que ser disseminados para o exterior para cumprirem as prioridades do programa, os objetivos de ação-chave e as normas de qualidade de Erasmus, que irei falar um pouco mais adiante. Ora, começando por metodologia aplicável à integração dos resultados no funcionamento da instituição. Ora, vocês, recuando um bocadinho, identificaram a necessidade da vossa instituição, definiram o objetivo, selecionaram a melhor atividade e dentro desta a melhor instituição, o melhor participante, etc. No regresso da mobilidade, há que partilhar conhecimentos adquiridos, sistematizá-los, aplicá-los em contexto real, avaliar o efeito produzido. Por exemplo, para utilizar o exemplo que há pouco vos fiz referência, vocês percebem que no currículo da vossa instituição, num determinado curso do ensino da formação profissional, há uma disciplina em concreto que tem uma taxa de reprovação elevada. E, uma vez identificada esta necessidade, vocês definem como objetivo reduzir a taxa de reprovação daquela disciplina em concreto. E, em discussões várias, ao nível do Conselho Científico, do Conselho Pedagógico, percebe-se que a metodologia de ensino daquela disciplina está desatualizada ou não é atrativa para os aprendentes. E, portanto, decidem o quê? Decidem alterar, introduzir uma nova metodologia de ensino para ver se conseguem baixar a taxa de reprovação daquela disciplina. Portanto, o programa depois disponibiliza um leque de instituições alargado para cumprirem esse objetivo. E é definido que aquilo que vocês vão fazer é escolher cursos estruturados, porque sabem que há uma instituição de referência, de repente apareceu no catálogo dos cursos estruturados uma metodologia que é aplicável a essa área científica, ou aquela disciplina que vocês pretendem trabalhar, e, portanto, vocês vão dizer assim, sim, senhora, vamos aproveitar isto então, e vamos enviar aqui 3 ou 4 docentes nossos, especializados naquela área científica em concreto, para estes cursos estruturados, para que eles obtenham conhecimentos que lhes permitam depois construir a nova metodologia que vamos utilizar na nossa instituição. Então, os docentes são selecionados e eles realizam as suas mobilidades. Ora, quando regressam esses 2, 3, 4 docentes, eles vão ter que partilhar os conhecimentos adquiridos junto dos seus pares. E depois, em conjunto, iniciam a elaboração dessa nova metodologia. Ela está concluída em versão draft e ela vai ser apresentada ao Conselho Científico-Pedagógico da vossa instituição. Este órgão permite que ela seja testada e podem fazê-lo em sala de aula, através de projetos piloto, testes, ensaios, aulas extracurriculares, etc. O que importa é que vocês possam ensaiar essa nova metodologia junto dos seus beneficiários, que são os alunos, e, portanto, ela, depois, a determinada altura, vai ser apreciada em termos de questionários que são submetidos aos formandos para tentarem perceber se essa metodologia tem condições para vir a ser implementada. Portanto, são detectadas algumas fragilidades, elas são ajustadas e vamos trabalhar então na proposta final, que é então submetida ao Conselho Científico-Pedagógico. O Conselho Científico-Pedagógico dá o seu aval e essa nova metodologia está pronta a ser implementada na instituição no próximo ano letivo. Ela é introduzida,
Obviamente que o vosso projeto de 18 meses vai recolher informações relativamente à taxa de aprovação apenas de um ano, mas logo aí vocês percebem que houve uma baixa, uma redução considerável da taxa de reprovação daquela disciplina. E depois, em projetos futuros, vocês vão concluir que efetivamente isso aconteceu e, portanto, aquilo que aconteceu com aquilo que aquela atividade em concreto permitiu foi aumentar substancialmente a taxa de sucesso dessa disciplina e, portanto, causar um impacto muito positivo que é extensível a todos os alunos daquela instituição. E, portanto, obviamente, com estes dados, nós chegamos à conclusão óbvia de que aquele objetivo inicial, o objetivo que foi proposto, foi efetivamente alcançado. Ora, isto, obviamente, é uma forma simplista de colocar as coisas, mas é uma forma de vocês perceberem como é que podem integrar resultados que advêm da prossecução das atividades que o programa disponibiliza. E, obviamente, isto é em prol do benefício de toda a comunidade escolar. Ora, falámos de integração, agora vamos falar de disseminação. Este é também, e tradicionalmente, um aspecto da candidatura ou das propostas a projetos de mobilidade que não obtém grandes classificações por um conjunto de circunstâncias. Ora, para que vocês ultrapassem essas circunstâncias, no fundo, aquilo que vos vou transmitir permite-vos construir um bom plano de disseminação, pensando essencialmente em responder a 5 questões fundamentais. O quê, porquê, como, quando e para quem. Ora, o quê? O que é que nós vamos disseminar? Ora, tratando-se de um projeto de mobilidade, cuja finalidade, obviamente, é proporcionar oportunidades de aprendizagem para os nossos jovens e para os nossos elementos do pessoal, o que eles vão obter na sequência dessas atividades são conhecimentos. Portanto, se são conhecimentos, é isto que nós vamos divulgar, ou, perdão, disseminar. Portanto, são conhecimentos, competências que nós podemos disseminar. Porquê é que vamos disseminar? Por um conjunto diferente de razões. Se o nosso objetivo passa por, ou se o nosso propósito passa por colocar os nossos aprendentes no mercado de trabalho num prazo mais reduzido possível, esse é um objetivo. Ok? Se vocês o que pretendem é influenciar o processo de tomada de decisão política a nível local, esse é outra razão para que vocês possam disseminar os resultados do vosso projeto. Se, por outro lado, querem comunicar a outro tipo de entidades de ensino e de formação o trabalho que desenvolvem, esse é outro propósito para disseminarem os vossos resultados. Se o que, por exemplo, desejam é aumentar a vossa capacidade de recrutamento, essa é outra razão para disseminar os resultados junto, neste caso, de jovens potenciais ingressantes na nossa instituição de ensino. E depois, como é que vamos fazê-lo? Aqui trata-se de utilizar os meios disponíveis coerentemente com os públicos que pretendemos atingir. Ora, se o nosso propósito é o de angariar, alargar a nossa base de recrutamento, vamos dirigir-nos a jovens. Se vamos dirigir-nos a jovens, vamos utilizar, por exemplo, os mídias sociais, as plataformas digitais, todo o conjunto de meios que eles consigam aceder mais facilmente e que utilizam mais no seu dia-a-dia. Se vamos querer comunicar com empresas para que essas empresas possam contratar os nossos estudantes, então se calhar vamos organizar conferências, reuniões presenciais, etc. Se o propósito é o de comunicar com outro tipo de entidades que operam no mercado como nós, podemos utilizar newsletters, etc. Aqui trata-se de adequar coerentemente meios e públicos. Depois, quando? Quando é, por norma, aquilo que as instituições mais falham. Porquê? Porque apontam o final dos projetos para dizerem que vão fazer algo relativamente à disseminação. Algo que depois já não vai ser possível comprovar, porque, entretanto, os projetos finalizam e nós não temos forma de comprovar se aquelas atividades que foram preconizadas vão ou não, virão ou não a ser cumpridas. Ora, aquilo que se deve fazer num projeto de mobilidade é nós vamos disseminar a partir do momento em que temos resultados para disseminar. E quando é que isso ocorre? Ocorre quando termina logo o primeiro fluxo de mobilidade. E a partir daqui nós podemos elencar um conjunto de atividades de disseminação que permitem depois ao avaliador perceber, sim senhora, estas atividades são propostas, vamos ver se em relatório final elas foram ou não prosseguidas. E desta forma, em relatório final, o avaliador também já vai perceber se aquelas atividades foram ou não cumpridas. E quanto mais atividades apontarem já realizadas, obviamente melhor será a classificação
que irão obter. Finalmente, para quem já falámos, são os destinatários da mensagem. Se respeitarem esta estrutura, se respeitarem este plano para a vossa disseminação, vão perceber que as classificações que irão obter serão certamente condicentes com as vossas pretensões. Vamos agora falar sobre normas de qualidade e eu vou lê-las de uma forma breve, porque obviamente não as sei todas de cor também, e vou lê-las porquê? Porque as normas de qualidade existem e no fundo foram criadas pela Comissão Europeia para evitar que vocês tenham que redigir na proposta os aspectos das atividades que vocês têm que salvaguardar. E, portanto, o que a Comissão Europeia pensou? Bom, se isto são todos os requisitos, então, se calhar, nós vamos aqui sintetizá-los. E às instituições basta lê-los e subscreverem-nos para que nós confiemos nelas ao ponto de lhes podermos atribuir o financiamento. Ainda assim, e para que percebam em que é que consistem, eu vou lê-las de uma forma sumária. Em primeiro lugar, devo dizer-vos que as normas existem para assegurar boas experiências de mobilidade, bons resultados de aprendizagem para todos os participantes envolvidos em atividades de mobilidade e garantir que as organizações que recebem apoio do programa contribuem para os seus objetivos. Recordam-se dos objetivos que falei inicialmente e das prioridades do programa. E como é que se procura fazer isto? Ora, vinculando as instituições a um conjunto de princípios esses que são imprescindíveis à boa gestão e implementação das atividades Erasmus, ao sintetizar aquelas que são as principais preocupações das instituições ao definirem as suas tarefas e respectivo calendário, ao enumerar um conjunto de regras e de procedimentos que enquadram as etapas do ciclo de vida dos projetos de mobilidade e, finalmente, incorporando as prioridades do programa nas atividades das instituições. Ora, de uma forma breve, elas são 4 princípios básicos, boa gestão das atividades de mobilidade, providenciar qualidade e apoio aos participantes, partilhar resultados e conhecimentos do programa. Ora, quanto ao primeiro capítulo, princípios básicos, no domínio da inclusão e diversidade, vocês devem respeitar os princípios de inclusão e diversidade em todos os aspectos das vossas atividades. Devem assegurar condições justas e equitativas a todos os participantes. Devem contribuir ativamente para a participação e envolvimento de participantes com menos oportunidades. Isto quer dizer, materialmente, quer dizer o quê? Quer dizer que vocês, nos vossos processos de seleção, têm que majorar as propostas ou discriminar positivamente as candidaturas dos vossos participantes com menos oportunidades, de modo a que estes consigam concorrer em igualdade de circunstâncias com outros que não são identificados como participantes com menos oportunidades. Isto, na prática, quer dizer isto, rigorosamente. No capítulo ou no aspecto da sustentabilidade e responsabilidade ambiental, vocês devem promover um comportamento sustentável e responsável do ponto de vista ambiental entre todos os vossos participantes. Eu diria mais entre toda a vossa comunidade escolar. No que respeita à educação digital, vocês devem utilizar as ferramentas do programa, os métodos de aprendizagem digitais, nomeadamente aquelas que são proporcionadas pelo programa, como referi, para complementarem as atividades de mobilidade física e melhorarem a cooperação com as vossas instituições parceiras. No que respeita à participação ativa na rede de organizações Erasmus, vocês devem procurar tornarem-se membros ativos da rede Erasmus Europeia, nomeadamente através do acolhimento de participantes de outros países, da participação em intercâmbios de boas práticas, da participação em atividades de contacto que sejam organizadas pelas agências nacionais, da partilha dos vossos conhecimentos com outras organizações menos experientes. No que respeita à boa gestão das atividades de mobilidade, tarefas essenciais. Vocês devem executar internamente tarefas que são consideradas nucleares dos projetos, tais como a gestão financeira, os contactos com a agência e o reporte das vossas atividades junto da Agência Nacional. Vocês podem recorrer a organizações de apoio desde que mantenham o controle do conteúdo, da qualidade e dos resultados das atividades de mobilidade. Há aqui uma nota que foi introduzida pela Comissão Europeia relativamente à possibilidade dos vossos participantes suportarem, através das suas bolsas, determinadas contribuições. E aquilo que importa perceber é que vocês podem pedir essas contribuições aos participantes para pagarem bens e serviços. Já está outra vez.
sejam necessários à execução das suas atividades, mas o montante dessa contribuição tem que ser devidamente justificado, obtido sem fins lucrativos, proporcional à subvenção recebida. Eu acrescento o seguinte: vocês só podem pedir, vocês ou outras organizações parceiras com quem venham a celebrar parcerias, só podem pedir contribuições aos vossos participantes caso isso seja estritamente necessário e indispensável para a sua prossecução ou para a prossecução das suas atividades de mobilidade. Por exemplo, um aluno que esteja tirar um estágio numa linha de produção, uma linha de montagem de uma fábrica, não necessita certamente de uma visita cultural, ou seja, a visita cultural não é estritamente indispensável à sua atividade, de modo que se ele não a realizar, o seu estágio pode ser mal sucedido. Quer isto dizer que estas atividades, sobre as quais recaem estas contribuições, têm que ser estritamente indispensáveis para que os participantes possam efetivamente cumpri-las. E só nestas circunstâncias é que podem ser pedidas contribuições aos participantes. Este tipo de despesas, visitas culturais, etc., isto não pode ser solicitado aos participantes, a menos que seja absolutamente fundamental para a prossecução das suas atividades. Ainda neste domínio, integração dos resultados das atividades. Já falámos um bocadinho sobre isto, dizer-vos apenas que os resultados das atividades de mobilidade têm que ser integrados nas atividades escolares da instituição, a fim de poderem beneficiar toda a comunidade escolar. Quanto ao desenvolvimento da capacidade, aquilo que o programa preconiza é que vocês utilizem o financiamento comunitário para aumentarem gradualmente a vossa capacidade para trabalharem a nível internacional, numa base que seja sustentável e a longo prazo. Vocês devem proceder a uma atualização regular das plataformas, não só para que vocês possam rastrear a taxa de execução do vosso orçamento, como é através das plataformas que nós vamos recolher informação fundamental que nos permite perceber o nível de execução financeiro e, eventualmente, montantes não executados poderem vir a ser distribuídos, de modo a evitar termos que devolver dinheiro à Comissão Europeia no final de cada ano. Portanto, extremamente importante o registro das vossas atividades na plataforma, porque nos permite obter os dados que acabei de referir. Finalmente, recolha e utilização de informação de retorno dos participantes. Os vossos participantes têm que preencher relatórios individuais. A informação que consta desses relatórios deve ser aproveitada para melhorar o vosso trabalho futuro na instituição. Quanto às disposições práticas, quanto ao capítulo de providenciar qualidade e apoio aos participantes, vocês têm que assegurar viagens, alojamento, eventuais pedidos de visto, de segurança social, quaisquer outros requisitos. Podem também delegar essas competências, quer ao participante, quer a uma instituição parceira. À mesma, continuarão a ser responsáveis, quer pela sua existência, quer pela sua qualidade. Ao nível da saúde, segurança e respeito pela regulamentação aplicável, vocês têm de garantir que as atividades que proporcionam aos vossos participantes têm um elevado nível de segurança e de proteção para os participantes, respeitam os regulamentos aplicáveis, nomeadamente no respeito ao consentimento parental, à idade mínima dos participantes, às coberturas de seguro adequadas. No que respeita ao processo de seleção, o vosso processo de seleção tem que ser transparente, justo e inclusivo. Quanto à preparação, vocês devem garantir que, antes das atividades de mobilidade, os vossos participantes passam por uma preparação que vai desde o domínio linguístico, pedagógico, cultural, de prevenção de riscos, etc. Reparem que muitos dos nossos participantes nem nunca saíram da sua região. Portanto, quando vão para uma mobilidade transnacional, vão enfrentar uma realidade completamente desconhecida. E a preparação existe para minimizar esse efeito que eles obtêm quando chegam ao local de destino, se não tiverem nenhuma preparação prévia que os ajude a enfrentar essa nova realidade. Quanto à monitorização e tutoria, vocês e as vossas organizações de acolhimento devem identificar um tutor, uma pessoa que seja responsável e que acompanhe os participantes durante toda a sua estadia e que, sobretudo, os ajudem a alcançar os resultados de aprendizagem que foram preconizados e que foram escolhidos. Durante a atividade, vocês devem identificar também pessoas de contacto em ambas as organizações, meios de contacto e protocolos em caso de ocorrência de circunstâncias extraordinárias. No que respeita ao apoio linguístico, vocês devem fornecer preparação linguística que seja adequada à atividade de mobilidade e ao participante em concreto. No que respeita aos resultados de aprendizagem, vocês
este tipo de resultados de aprendizagem, quando acordam estes resultados de aprendizagem, devem envolver não só a instituição de acolhimento, mas sobretudo o participante, por aquilo que há pouco referi, de acordo com estes resultados têm que ser definidos de acordo com o perfil e expectativas dos próprios participantes, portanto, envolvam os participantes quando tomam decisões, quer do ponto de vista logístico, mas sobretudo do ponto de vista pedagógico, das suas atividades de mobilidade. Os resultados que são atingidos têm que ser avaliados e dessa avaliação devem nascer conclusões que permitam ser implementadas na instituição com vista à melhoria do seu funcionamento. E estes resultados têm também de ser reconhecidos, nomeadamente através dos instrumentos europeus ao vosso dispor, instrumentos que estão disponíveis no quadro Europass. Neste caso em concreto, mais aplicáveis serão o Europass Mobilidade e o suplemento ao certificado. Com vista aqui, obviamente, a que ao participante tenha um documento ou vários documentos que consiga mostrar ao seu potencial empregador, demonstrando as capacidades que adquiriu. Por fim, o último capítulo das normas de qualidade, a partilha de resultado e conhecimento do programa. Partilha no seio da organização, já falámos, partilha com outras organizações e com o público em geral, sobretudo para cumprir as prioridades do programa e os objetivos da ação-chave, divulgado publicamente pelo financiamento da União Europeia, sobretudo aos vossos participantes, para que eles tenham conhecimento de qual a fonte financeira das suas bolsas de mobilidade. Vamos avançar agora para os critérios que vão nortear a apreciação das vossas propostas. Eles são 3. Os critérios de elegibilidade, os critérios de seleção e os critérios de atribuição. Vamos começar pelos critérios de elegibilidade. O que vos torna elegíveis para esta ação-chave, e para a ação-chave deste setor em concreto, não é o tipo de instituição, é o tipo de atividades letivas que vocês ministram. E quais são, então, essas atividades? Cursos profissionais, cursos de aprendizagem, cursos de hotelaria e turismo, cursos de educação e formação para jovens, cursos de especialização tecnológica, formações modulares, cursos artísticos especializados na área das artes visuais, audiovisuais e dança. Destes últimos estão excluídos os cursos de música porque não têm um estágio obrigatório. Depois temos na coluna da direita o exemplo das instituições que ministram este tipo de atividades formativas. Vocês têm que ter pelo menos 2 anos ministrarem este tipo de atividades para que possam ser elegíveis para esta ação. Depois, no subcritério 2, dentro dos critérios de elegibilidade, temos autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação, outras organizações ativas no setor do ensino e da formação profissional. Ora, tradicionalmente, estas instituições candidatam-se mais a consórcios, e os consórcios não são possíveis na ação-chave 122, pelo que este é um subcritério que não tem uma grande aplicabilidade no âmbito desta ação-chave. E depois temos, dentro dos critérios de elegibilidade, o subcritério 3. E este destina-se a quem? Às empresas ou outras organizações públicas ou privadas que prestam formação aos seus próprios colaboradores, nomeadamente através de que ações? Atividades de formação-ação, outro tipo de ações de formação. Atividades de formação-ação em que é que consistem? Formação contínua, que é dirigida a empresas, está assente na prestação integrada de serviços de formação e consultoria, articula a formação em sala de aula, a ação na empresa e a consultoria individualizada, com vista ao desenvolvimento das competências dos seus colaboradores. Outras ações de formação, quer inicial, quer contínua, que é realizada por empresas inseridas em processos de inovação, modernização, reconversão empresarial, bem como aquelas que são dirigidas à modernização da administração pública. Com isto concluímos os critérios de elegibilidade, passamos para um tipo de organizações, apenas para introduzir aqui algum esclarecimento, porque são instituições que podem participar no programa, mas não podem candidatar-se. E esta nota aqui está introduzida porque este tipo de entidades levantou alguma celeuma, ou tem levantado historicamente alguma celeuma no que respeita à sua participação. A Comissão Europeia, nesta nova geração do programa, vai introduzir então esta nota explicativa para tentar esclarecer as dúvidas que surgiam no passado. Ora, organizações de apoio são, para todos os efeitos, organizações intermediárias. São organizações ativas no ensino e na formação profissional, podem participar, como referi, como instituições de apoio, mas não podem candidatar-se. Se
vocês receberem assistência, recorrerem a serviços de outras organizações, têm sempre que garantir que mantêm o controle do conteúdo, da qualidade e dos resultados das atividades de mobilidade. Se vocês utilizarem fundos do programa para pagarem a organizações intermediárias, pelo cumprimento de tarefas específicas, as obrigações dessas organizações têm que ser formalmente definidas. Isto quer dizer que vocês têm que celebrar um contrato onde definam o tipo de serviços prestados, os prazos para a prossecução desses serviços, eventuais medidas compensatórias para o não cumprimento dos serviços nos prazos estipulados. Isto tem que estar formalmente descrito. As organizações que vos prestam assistência, se recorrerem a este tipo de organizações, para a prossecução de tarefas específicas, quer seja de forma remunerada, quer seja de forma voluntária, têm que estar registadas nas plataformas de reporte da Comissão Europeia, vulgo módulo do beneficiário quando este vier a entrar em funcionamento. A participação das organizações, deste tipo de organizações, tem que gerar benefícios claros, quer para as instituições, quer para a qualidade das atividades de mobilidade. Depois, critérios de seleção. Quando falamos nos critérios de elegibilidade, quais são os critérios de seleção? Os critérios de seleção são muito simples. Vocês têm que ter capacidade operacional e capacidade financeira e têm que demonstrar isso na vossa proposta. Em termos de capacidade operacional, o que é que se pretende? Pretende-se que vocês demonstram que têm os recursos, em número, sobretudo os recursos humanos, em número e em termos de competências, de know-how, para gerirem e desenvolverem projetos de mobilidade. Em termos de capacidade financeira, vocês têm que ter capacidade financeira, ou seja, devem dispor de fontes de financiamento que sejam estáveis e suficientes, de modo a manterem as vossas atividades regulares durante a execução do projeto. Ora, isto é particularmente relevante, porquê? Porque nem sempre os fluxos financeiros da agência, ou seja, as transferências que vocês vão receber por parte da Agência Nacional, coincidem com os fluxos de mobilidade. E é nessas alturas que vocês vão ter que adiantar, por vezes, dinheiro do vosso próprio orçamento. Portanto, é isto que se preconiza com capacidade financeira. Finalmente, temos os critérios de atribuição, que são os critérios qualitativos propriamente ditos. E para esta ação são 3. A relevância do projeto, a qualidade do desenho do projeto, a qualidade das ações de acompanhamento. Ora, eles todos somados fazem um total de 100 pontos, 30 soma o primeiro, a relevância, 40 soma a qualidade do desenho do projeto e 30 a qualidade das ações de acompanhamento. Vocês, para terem hipótese de vir a ter um projeto financiado, têm que ter no mínimo 60. Porém, diz-nos a experiência que os projetos passam à fase de financiamento quando têm valores médios a rondar os 80 pontos. Depois, vocês não podem ter menos de metade da pontuação em nenhum destes critérios que acabei de mencionar. Portanto, se tiverem na relevância do projeto 14 pontos, portanto, a vossa proposta já não passa à fase seguinte. Ora, vamos falar um bocadinho sobre cada um deles. Relevância. Em que medida é que o vosso perfil, a vossa experiência, as atividades que desenvolvem, a vossa população-alvo de aprendentes é relevante para o setor do ensino e da formação profissional. De que forma, ou aquilo que se pretende aferir, é de que forma é que a proposta é relevante e vai ao encontro dos objetivos da ação-chave. A proposta é relevante para uma das seguintes prioridades. Vocês nunca participaram num programa ou têm pouca experiência, a vossa candidatura inclui atividades de formandos de longa duração e inclui participantes com menos oportunidades. Se vocês vierem integrar qualquer uma destas categorias de participantes ou de atividades na vossa proposta, apesar da flexibilidade orçamental que caracteriza a nova geração de programas, vocês vão ter que cumpri-las. Porquê? Porque estas prioridades, ou porque estas atividades concedem uma majoração nas vossas classificações, pelo simples facto de terem sido previstas, e, portanto, se vocês vão ser majorados com estas propostas, de futuro, quando executarem os vossos projetos, têm também de as cumprir. Ou seja, não peçam para terem a majoração e 3 meses depois do início do projeto façam adendas ao contrato para alterarem todas estas atividades ou não solicitem posteriormente à Agência Nacional, uma vez que as prevejam, para
que não as pode, ou não informem a agência a dizer que não as podem cumprir. Portanto, muita atenção quando planeiam o conjunto de atividades e de participantes, porque, tratando-se destas duas em específico, elas vão conceder uma majoração classificativa. E, portanto, vocês vão passar à frente de outras instituições que não preconizam estas atividades. Portanto, muita atenção a este aspecto em particular. No que respeita à qualidade do desenho do projeto, aquilo que se procura aferir é em que medida é que os objetivos do projeto atendem às necessidades das vossas organizações, do vosso pessoal e dos vossos formandos e o fazem de uma forma clara e concreta. De que modo é que as atividades propostas são adequadas para a prossecução dos objetivos do projeto? Se há um plano de trabalho claro para cada uma das atividades propostas. Se o projeto incorpora práticas ambientalmente sustentáveis e responsáveis. Se o projeto incorpora o uso de ferramentas digitais, métodos de aprendizagem que complementam as atividades de mobilidade física e melhoram a cooperação com as organizações parceiras. Finalmente, quanto à qualidade das ações de acompanhamento, em que medida é que vocês propõem etapas lógicas e concretas para integrarem os resultados das atividades de mobilidade no trabalho regular da vossa instituição? De que forma é que vocês propõem uma forma adequada para avaliar os resultados dos vossos projetos? Vocês propõem medidas concretas e eficazes para disseminarem os resultados do projeto no seio da vossa comunidade, com outras instituições e junto do público em geral, e de modo a reconhecer publicamente o financiamento que vos foi concedido. Termino esta minha apresentação, que já vai longa, com alguns aspectos práticos que, no fundo, são também sugestões. Ora, o formulário de ação-chave, a minha colega Vera já há pouco vos referiu que está na plataforma da Comissão Europeia. Já sabem como é que poderão aceder a essa plataforma. Mais uma vez, reforçar que devem selecionar a Agência Nacional Portuguesa, não só porque, se não a selecionarem, a vossa proposta vai para outro sítio, como o cálculo do orçamento fica todo enviesado. Portanto, as nossas despesas, o formulário tem os valores de tabela que são aprovados por cada uma das agências nacionais. A língua de preenchimento tem que ser e deve ser também a língua portuguesa, sobretudo porque, por aquilo que a minha colega também há pouco referiu, porque mais facilmente conseguirão expressar-se e, sobretudo, para os nossos avaliadores que são portugueses, mais facilmente poderão também classificar as vossas propostas. Mais algumas sugestões. Ora, de uma forma genérica, pressupostos que vocês devem respeitar na elaboração das vossas candidaturas. De uma forma genérica, a vossa proposta deve ser adequada à dimensão, experiência e ambição da vossa instituição. Isto tem muito a ver com os objetivos que vocês vão apontar, tem muito a ver com a vossa dimensão, com a vossa experiência. Portanto, tudo isto tem de ser articulado de uma forma coerente, proporcional. Portanto, e é essa a informação que vocês devem transmitir ao avaliador que vai proceder à sua análise. A proposta tem que ser original, isto é, pensada especificamente para a vossa instituição. Evitem recorrer ou aceitar ofertas de instituições que queiram apresentar ou queiram elaborar propostas por vós. Porquê? Porque vocês deixam imediatamente, mesmo que essas propostas venham a ser aprovadas, vocês deixam imediatamente perceber o que é que consta da proposta e deixam de perceber cada uma das etapas e o que é que cada uma dessas etapas obriga em termos de tarefas para cumprirem o vosso plano de trabalho e para cumprirem com os prazos que são fixados pelo programa. Ela deve resultar de um trabalho conjunto da instituição. Conjunto significa envolver os vários departamentos, envolver a gestão. Porquê? Porque vocês vão ter que comunicar opções estratégicas que, obviamente, a gestão tem de adotar, tem de partilhar, tem de permitir. E, por outro lado, porque, para além da tomada de decisões, é bom que um conjunto significativo de pessoas fique na posse da informação relativamente à proposta e ao projeto, para evitar que, se uma pessoa sair, o projeto, obviamente, caia por terra, ou pelo menos a qualidade seja bastante afetada. Finalmente, ela tem que ser concreta, isto é, tem que fornecer informação mais detalhada e abrangente possível em cada domínio relevante. Vocês têm que sustentar muito bem as vossas ideias. Ora, especificamente, vocês têm que adotar uma abordagem estratégica na escolha das vossas atividades. Já falámos sobre isto, vincular atividades de mobilidade às necessidades e objetivos que vocês às necessidades que vocês têm, aos objetivos que vocês definirem, e têm que prever ainda mecanismos inteligíveis
quer para a integração de resultados, de modo a beneficiarem toda a comunidade escolar, quer para o rastreamento dos objetivos definidos, se optarem pela primeira daquela fórmula que vos transmiti há pouco quando falámos da construção de objetivos, quer também para a disseminação dos resultados do vosso projeto. Vocês, na candidatura, vão ter que identificar número de participantes. Dentro destes, quais são aqueles que têm menos oportunidades, quais são aqueles que vão fazer atividades de mobilidade mista, ou seja, vão incorporar atividades virtuais em complemento às atividades físicas, quais aqueles que vão ter como destinos países parceiros, portanto, países fora do programa, se isso for uma opção vossa, quais os que vão utilizar meios de viagem verdes, e depois desta informação, vocês vão ter que acrescentar a duração das atividades e ainda países de destino e respectivas bandas. Uma vez que vocês introduzam toda esta informação, o orçamento é devolvido, é calculado automaticamente. Tudo o que sejam despesas que sejam de custos reais, essas têm que ser introduzidas manualmente. Se ainda não têm parceiros, podem recorrer àquelas 3 plataformas, o eTwinning, o School Education Gateway e o Erasmus Mobility. Todas elas têm propostas de parcerias eventuais que vocês podem utilizar. Aquela que é mais adequada ao setor do ensino e da formação profissional, apesar de todas elas estarem a caminhar de modo a englobar este setor, mas a mais que até agora tem produzido melhores resultados, por assim dizer, é esta a Erasmus Mobility. Podem recorrer a esta plataforma para, efetivamente, conseguirem angariar parceiros e, sobretudo, instituições que acolhem os vossos participantes. Termino, então, para relembrar o prazo de candidatura das vossas propostas, o dia 23 de fevereiro de 2022, às 12 horas de Bruxelas, são 11 horas no continente e Madeira e 10 horas nos Açores. Não submetam propostas a partir desta hora, porque elas vão ser recusadas. Evitem submeter propostas no último dia, porque há um fluxo muito grande à plataforma e por vezes ela bloqueia, impedindo que vocês consigam submeter as vossas candidaturas. Portanto, tanto quanto possível, façam-no com uma certa antecedência. Todas as questões que tenham relativamente ao preenchimento do formulário, do preenchimento do formulário e também da elaboração das vossas propostas, podem colocá-las a qualquer elemento desta equipa em concreto. António Lima, Elda Dias, Lourdes Betancourt e a mim próprio, a nossa coordenadora, a doutora Isabel Joaquim, podem fazê-lo pelos meios tradicionais, e-mail, endereço do correio eletrónico. Resta-me agradecer a vossa participação. Espero que tenham gostado e que o conteúdo possa ser aproveitado por vós. Pedir-vos apenas, para finalizar, que, como referi, preencham aqui o nosso questionário de avaliação. É, como referi, também uma forma de nós avaliarmos a qualidade das nossas iniciativas. E, se quiserem também aceder ao certificado de presença, os QR codes que estão e que vos deixo aqui neste último slide para os respectivos efeitos. Da minha parte, muito obrigado, muito sucesso nas vossas propostas.